Boa tarde, obrigado pela apresentação, professor. Hoje vou apresentar o meu seminário de defesa de tese, intitulado Begomovírus associados a ervas daninhas e plantas leguminosas em Moçambique, emergência, variabilidade e evolução derivada por recombinação. Esse seminário tem 3 partes. A primeira parte é a introdução geral. E no primeiro capítulo nós vamos falar sobre um novo begomovírus recombinante que infecta naturalmente Pirinicante em Moçambique. No segundo capítulo nós vamos falar sobre a emergência de begomovírus bipartidos em Moçambique e a adaptação à planta leguminosa derivada por recombinação. Este aqui é o continente africano. Moçambique está a sudoeste do continente africano, ocupando uma área de 801.590 km². A norte faz fronteira com a Tanzânia, a noroeste faz fronteira com o Malawi, a oeste faz fronteira com a Zâmbia e o Zimbábue, a sudoeste faz fronteira com a Suazilândia e o África do Sul. A este é banhado pelo Oceano Índico, com cerca de 2.400 km. O fato de ter o Oceano Índico ao lado, isso dá uma vantagem ao país para poder escoar os seus produtos, principalmente para o continente asiático. Entretanto, o país apresenta condições agroclimáticas favoráveis para a produção agrícola e tem como prioridade nisso a produção de culturas alimentares e de rendimento. A agricultura em Moçambique é predominantemente a sequeiro, apesar de haver muitos rios lá, mas é tão dependente das chuvas. A agricultura também constitui aquilo que é a atividade econômica fundamental para o país e a grande maioria que ocupa nessa atividade agrícola são os pequenos produtores e, sendo assim, a necessidade de poder aumentar a produção para poder suprir a demanda e também para poder promover o crescimento econômico. Entretanto, aquilo que são estratégias abordadas para poderem haver o aumento da produção não tem surtido muito efeito. Isso mostrando que estudos que abordam diferentes motores e constrangimentos da expansão das áreas agrícolas e da produção devem ser abordados todos em conjunto. Sendo assim, eu baixei esses dados da FAO para ilustrar aquilo que é a produção de feijão comum e feijão caupí em Moçambique, em relação à quantidade e às áreas produzidas. Gostaria de ter trazido também aqui os dados de soja, mas não encontrei. Entretanto, se formos a analisar aqui juntos aquilo que é a área de produção do feijão comum, vamos ver que em relação àquilo que é a área de produção em hectares, nós vemos que de 2015 para 2019 a área de produção aumentou. Mas se formos no tocante à quantidade de produção por hectare, nós temos aqui uma quantidade de produção que não aumentou assim bastante. Se formos a comparar esses dados com os dados de Brasil, vamos ver que o Brasil produz 1 tonelada por hectare e a África do Sul também produz 1 tonelada por hectare. Então, mostrando que esses dois países aqui possivelmente têm toda a componente de produção, desde da área
fertilizante, semente. Moçambique não produz semente, mas se multiplica semente. E o problema de fertilização, principalmente nas leguminosas, é maior. As leguminosas não são adubadas. Aqui também mostrando para feijão caupi, em termos de área de produção e a quantidade de produção por hectare. 272 kg por hectare, muito inferior daquilo que é produzido na Nigéria, por exemplo, que é 831 kg por hectare, mostrando mais uma vez que deve haver problemas aqui de semente, de fertilização, entre outros. Então, esses constrangimentos, esses fatores limitantes devem ser abordados todos eles em comum. Falava o professor Fabrício que entre uma cultivar mais produtiva e uma cultivar resistente à doença, qual que você preferia? Então, jogando essas questões, aí nós observamos que a falta de conexão entre os fatores de produção e os seus constrangimentos. Outro constrangimento ainda que nós observamos é o mercado. A produção, o produtor, para poder levar seu produto do campo de produção para o mercado, ele leva com tração animal, então dificultando muito o seu transporte. E do mercado intermediário, os produtos saem nesses caminhões para poder fazer a distribuição em outros mercados internos, também para poder fazer a distribuição no vizinho Malawi. Aqui mostrando mais uma vez que a produção em Moçambique é dependente dos pequenos produtores e eles fazem tudo manualmente. Irrigação com um irrigador desse para 1 hectare é muito trabalhoso. E eu mesmo também que semear 1 hectare de feijão comum com enxada de cabo curto. Entretanto, aqui está um homem com um pulverizador dorsal ou costal, então também mostrando mais uma vez que o problema de pragas e doenças é um fator limitante para Moçambique. Então, tocando exatamente naquilo que são as doenças, a maioria das vezes as doenças elas nos surpreendem em relação àquilo que é a produção em Moçambique. A tipo de exemplo é a surpresa que houve do fusário, a raça 4 em Nampula, que afetou toda a plantação de banana. Também a outra surpresa que houve também foi que aconteceu em tomate. O Oswaldo mostrou isso no trabalho dele. Portanto, as doenças elas são um problema grave a nível mundial, principalmente as doenças causadas por família Geminiferide. Essa família que está em crescimento, anteriormente tinha 9 gêneros, mas agora conta com 14 gêneros, dos quais os begomovírus eles apresentam maior número de espécies e também a maior gama de hospedeiros. E os begomovírus já foram um problema no continente africano, no qual afetaram a cultura mais importante, que é a mandioca, e quase deixa o povo lá com a fome. No entanto, os begomovírus eles podem se dividir filogeneticamente em begomovírus do Velho Mundo e begomovírus do Novo Mundo nas Américas. Entretanto, os begomovírus do Novo Mundo eles são bipartidos, têm 2 componentes, enquanto que os begomovírus do Velho Mundo eles podem ser monopartido, assim como bipartido. Mas a maioria dos begomovírus que infectam a leguminosa eles são bipartidos, com a exceção de Cowpea Golden Mosaic Virus, em que ainda não foi encontrado o seu componente de DNA B.
Entretanto, no DNA, só recordando um pouco a FIP 630, o DNA contém genes responsáveis pela replicação, transcrição, supressão de defesa do hospedeiro e encapsulação da progenie viral, enquanto que o DNA-B contém os genes responsáveis pelo movimento. Então, compreender a emergência e a evolução dos vírus de planta pode proporcionar informações benéficas para poder, em relação àquilo que é as práticas do manejo, sendo assim uma gestão correta de doença requer essa informação sobre o tipo, a distribuição, incidência, variação genética desse patógeno. Então, nós sabemos que aqui no Brasil o problema de begomovírus em feijão comum foi um problema sério, e também temos informação de problemas de begomovírus em África, principalmente em Caupi, e também há problemas de begomovírus no sul da Ásia, principalmente do complexo de begomovírus chamado legumovírus. Entretanto, para Moçambique nós ainda não temos informação acerca de quais são os begomovírus que infectam as leguminosas. Não só as leguminosas, os únicos trabalhos que mostraram sobre a infecção de culturas por begomovírus e bem caracterizado foram os 2 trabalhos do Oswaldo recentemente, na qual mostrou o tomato caroço vírus em tomate e várias outras diversidades de begomovírus em caçava. Entretanto, há necessidade de poder fazer esse estudo de begomovírus em leguminosa. O nosso objetivo geral aqui foi detenção, identificação e caracterização molecular de begomovírus que infectam a leguminosa e ervas daninhas. Então, nesse primeiro capítulo, nós vamos falar de um novo begomovírus recombinante que infecta naturalmente Pirenicantha em Moçambique. A falta de conhecimento sobre a ocorrência e a dinâmica dos vírus em comunidades de plantas selvagens numa região, isso pode limitar aquilo que é a compreensão da emergência dos vírus em plantações. Se nós tivermos conhecimento suficiente de quais os vírus rondam no país, há a possibilidade de poder saber recomendar o manejo em relação à planta daninha, saber recomendar quais as variedades ou cultivares que podem ser introduzidas no país em relação àquelas doenças. Então, a maioria das vezes a gente importa sementes sem o estudo de caso em relação a doenças. A maioria das sementes compradas ou introduzidas tem um estudo só daquilo que são as condições climáticas. Entretanto, nessa nossa viagem de coleta de amostras pela região centro e norte do país, nas províncias de Tete, Manica, Sofala, Zambésia, Nampula e Niassa, quando chegamos ao distrito de Malema, nos encontramos esse campo de soja e ao lado está o campo do milho, e concretamente nesse campo do milho tinha uma planta daninha, a Pirenicantha, com sintomas de mosaico amarelo. Entretanto, só mais uma vez para poder mostrar o quão se torna perigoso o manejo inadequado dessas plantas daninhas, porque nós sabemos muito bem que os begomovírus são transmitidos por mosca branca. Entretanto, ao lado tinha um campo
de soja, que é um excelente hospedeiro de mosca branca. Então, possivelmente, pode haver um transbordamento aqui da planta daninha para a cultura de soja. No entanto, nós coletamos a amostra dessa planta daninha e levamos para o laboratório de Faculdade de Ciência de Saúde, Laboratório de Microbiologia, em Tete, isso em Moçambique. Aí nós fizemos a extração de DNA, segundo o protocolo descrito pelo Doyle, e carregamos o DNA para o Brasil. Fizemos a análise de PCR, fizemos a análise de restrição e clonagem e enviamos para a Macrogênio para poder sequenciar. Quando as sequências voltaram, nós fizemos as montagens das sequências e analisamos. A análise de BLAST nos revelaram que nós tínhamos lá o DNA e DNA-B. Entretanto, o DNA tinha 78,5% de identidade máxima com o tomato yellow leaf curl namaquerelvirus e o DNA-B tinha 70,2% de máxima identidade com the Embolia mosaic virus. Entretanto, fizemos o SDT com as espécies de begonovírus relacionadas obtidas a partir do GenBank e também aquelas espécies tipos que foram aceitas pelo ICTV. Mais uma vez, mostrando aqui que nossos isolados de DNA com 78,5% com o tomato leaf curl namaquerelvirus. E aqui o DNA-B também mostrando mais uma vez nosso isolado de DNA-B a identidade máxima de 70,2% com o de Embolia mosaic virus. Entretanto, por se tratarem de dois componentes, DNA e DNA-B, é necessário fazer o alinhamento da região comum, que é a única região onde esses vírus podem ter a maior identidade entre eles. Então, que é para poder ver se constitui o mesmo vírus ou é DNA A de um vírus e o DNA B do outro vírus. Entretanto, nós fizemos o alinhamento da região comum e observamos que tinha lá iterões idênticos, tinha motivos idênticos, os motivos já são relacionados na família. Entretanto, quando fomos medir ou quantificar aquilo que era a percentagem de identidade, nós observamos que o DNA e o DNA-B eles tinham uma identidade de 83% quando nós retiramos essa inserção aqui. Tem uma inserção aqui de 35 nucleotídeos. E quando que existe um DNA, não existe um DNA-B. E quando nós removemos essa inserção de 35 nucleotídeos, a identidade baixa para 83%. E quando nós mantemos essa inserção de 35 nucleotídeos, a identidade sobe para 96%, mostrando que são parcognatos, é o mesmo vírus. Entretanto, essa inserção aqui pode ser derivada possivelmente por recombinação. E aí, de acordo com o plasmado pelo ICTV e a identidade de 96% na região comum, a identidade de sequência nucleotídeo de DNA que foi o máximo de 78,5% com o tomato leaf curl namaquerelvirus. Então, essa é uma espécie distinta.
Entretanto, nós propusemos o nome de Pirinicantha yellow mosaic virus, de acordo com os sintomas observados na planta daninha. Tanto fizemos a análise filogenética, nós observamos que o nosso isolado de DNA ele se agrupou com o de Embolia mosaic virus como seu parente próximo, que tiveram um ancestral, o último ancestral comum mais recente. Análise filogenética de DNA-B, o nosso isolado de DNA-B se agrupou com isolados que infectam caçava. Entretanto, como conclusão desse capítulo, primeiro nós identificamos e caracterizamos molecularmente uma nova espécie típica de begomovírus do Velho Mundo, e o nome Pirinicantha yellow mosaic virus foi proposto. Os nossos resultados indicam que o clone DNA A e DNA B são cognatos e componentes do mesmo vírus, e que a inserção de 35 nucleotídeos sugere um evento de recombinação de DNA e não no DNA B. No segundo capítulo, nós vamos falar da emergência de begomovírus bipartidos em Moçambique e a adaptação a plantas leguminosas derivadas por recombinação. As leguminosas em Moçambique, elas são produzidas principalmente em consórcios com as gramíneas, como o milho. Aqui está um exemplo de uma variedade indeterminada de caupi, produzida em consórcios com milho, ou em pequenas parcelas. Entretanto, essa atividade de produção de leguminosa é dominada principalmente pelas mulheres. Os homens são mais dedicados à produção de culturas de rendimento, como a soja, o algodão, o tabaco. Aqui, mostrando mais uma vez, em relação àquilo que é a cultura da soja. A cultura de soja tem um passado muito recente e tem mostrado uma evolução tão grande no meio da população. Aqui é um campo de demonstração de soja, ao lado está o campo de produção de milho do produtor. As ONGs, elas oferecem sementes, montam campos de demonstração ao lado do campo do produtor e, no final, depois de colher produto, eles compram a soja a partir do produtor. Aqui, mostrando mais uma vez o caupi, ao lado do campo do milho, caupi com sintomas. Aqui está o produtor com a enxada de cabo curto, na qual tem que produzir 1, 2, 3, 4, 5 hectares no máximo, que pode conseguir fazer. Entretanto, nessa coleta das amostras, na região centro e norte do país, nós conseguimos isolados aqui em Guro, isolados em Barwe, isolados em Sussunenga, isolados em Malema, isolados em Metarica, em Quamba e no Instituto de Investigação Agrária de Lixinga. Aqui algumas leguminosas, o caupi e a soja, mostrando sintomas típicos de begomovírus. Aqui mostrando um campo de estudo de adaptabilidade das sementes de feijão comum, no IAM. Entretanto, isso aqui é a planta de feijão comum e esses sinais possivelmente foram injúrias causadas por mosca branca. Mosca branca é um problema sério em Moçambique. O trabalho do Osvaldo foi bem claro, mostrando aqui 3 espécies de mosca branca estão presentes em Moçambique. E nos primeiros 15 dias após a emergência do feijão comum, é necessário controlar a mosca branca com cipermetrina de 7 em 7 dias e depois de 15 em 15 dias, e aí para de se controlar.
Entretanto, aqui também mostrando o feijão caupi com sintomas de mosaico amarelo. Aqui a planta de soja também com sintomas de mosaico amarelo. Entretanto, essas amostras foram coletadas e levadas para o laboratório de Faculdade de Ciências de Saúde de Tete, em Moçambique, e fizemos a extração de DNA, seguindo também o protocolo de Doyle, e aí carregamos o DNA para aqui no Brasil para procedimentos posteriores, que era fazer PCR, fazer análise de restrição, clonagem e sequenciar a macrogênese. Aí as sequências, quando voltaram, nós montamos as sequências e fizemos a análise das sequências. A análise de blast revelaram-nos que nós tínhamos lá 7 isolados de DNA e 18 isolados de DNA-B. Entretanto, o DNA, quando fizemos a análise de SDT, entre isolados de DNA, tinha uma identidade de 95,8% a 100% de identidade entre eles, enquanto que o DNA-B tinha 93,8% a 100% de identidade entre eles. Entretanto, o DNA-A apresentou maior identidade com o Cowpea Golden Mosaic Vile, com 85% de identidade máxima, e o DNA-B apresentou a identidade máxima de 72% com Cotton Yellow Mosaic Viles. Entanto, aqui, a análise de STT, incluindo todas as espécies tipo aceitas pelo ICTV e também aquelas relacionadas em que nós encontramos nas análises de blast no GenBank. Aqui estão os nossos isolados. Aqui está o Cowpea Golden Mosaic Vile, mostrando mais uma vez aqui a identidade de 85%, identidade máxima. Para o DNA-B, aqui estão os nossos isolados. Aqui está o Cotton Yellow Mosaic Vile, mostrando essa identidade de 72% como identidade máxima. Entretanto, nós conseguimos, nesse conjunto de dados, ter 3 pares cognatos. Entretanto, fizemos o alinhamento das regiões comuns, também para poder observar os heterões e ver se eram pares cognatos ou não. Também alinhamos as regiões intergênicas daqueles componentes que têm o DNA-B e não têm o DNA, e daqueles que têm o DNA e não têm o DNA-B. Então, entretanto, nós observamos os mesmos heterões em todos os conjuntos de dados, e quando fomos quantificar a percentagem de identidade, nós observamos que eram pares cognatos, eram o mesmo vírus, ou são o mesmo vírus. E nisso, de acordo com as regras estabelecidas pelo ICTV para esse gênero, menor que 91% de identidade de sequência nucleotídea, então é uma espécie distinta. E nós demos o nome de Mozambique Legume Mosaic Virus. Entretanto, quando fomos analisar a REP, para poder ver se aqueles heterões eram do par cognato mesmo, e qual é a região do domínio relacionado a esses heterões, nós observamos que aqui no domínio relacionado a heterões, que é responsável por reconhecer os pares cognatos, o Cowpea Golden Mosaic Vile, ele tem o mesmo domínio com os nossos isolados. Entretanto, essa região deixa de ser o domínio específico, e teríamos que procurar o outro domínio específico. E quando vamos observar em todos os outros motivos desta família, nós observamos no motivo 1, todos eles têm
o mesmo motivo. No motivo 2, o Gemini vírus Rep Sequence, também nesse motivo aqui, que é responsável pelo início de replicação. Também todos eles têm o mesmo motivo. Aqui no motivo 3, todos também têm o mesmo motivo. O motivo 3 é sítio catalítico de clivagem do DNA. O motivo 2 é o sítio de ligação do metal e pode estar envolvido também na conformação da proteína e clivagem do DNA. Enquanto que o motivo 1 está relacionado à ligação do DNA de fita dupla específico. E aqui é o domínio relacionado a heterônimos que reconhece os pares cognatos. Nisso, nós observamos que o único sítio que tinha domínios específicos para o Cowpea Golden Mosaic Viro e os nossos isolados era aqui na alfa-hélice. A alfa-hélice é responsável por dar a conformação estrutural da proteína para poder estar mais próximo e reconhecer os heterões. Sendo assim, quando a gente observa aqui no alfa-2 hélice, a gente observa, apesar de ser o único sítio de diferença entre os nossos isolados e o Cowpea Golden Mosaic Viro, correspondendo assim o sítio específico, nós temos aqui outro problema, que é a diferença entre os nossos isolados. O isolado 163 e o isolado 164 apresentaram aminoácidos diferentes com os outros nossos isolados. Então, é possível que sejam cepas diferentes, e imaginando naquilo que é a identidade de sequências nucleotídicas observada a partir do SDT, que foi de 95,8%. Possivelmente tende a serem duas cepas no futuro. No entanto, quando nós fizemos análises filogenéticas de DNA, nós observamos que os nossos isolados de DNA eles formam um cluster com os outros begomovírus que infectam leguminosas no Velho Mundo e que formaram um subcluster aqui, ou são parentes mais próximos de Cowpea Golden Mosaic Viro, no qual tem o último ancestral em comum. E quando fizemos a análise filogenética só dos nossos isolados de DNA, nós observamos aqui uma rápida taxa de substituição, que no final formou esses dois clados aqui. Entretanto, isso pode ser a resposta daquilo que nós observamos anteriormente no alfa-12 hélice. Essa rápida taxa de substituição que vai culminar com a formação de dois clados, e essa diferença de aminoácidos aqui entre os nossos isolados, possivelmente esses resultados estão-nos a sugerir que uma competição por condicionamento físico durante um período relativamente muito curto de evolução adaptativa, então isso pode levar ao surgimento de uma cepa mais adaptada e que é geneticamente distinta daquilo que é o vírus fundador. E aqui fizemos análise filogenética do DNA-B. Entretanto, nós observamos também que o nosso DNA-B ele formou um cluster com os outros begomovírus que infectam leguminosas no Velho Mundo e tem como seu parente mais próximo o vírus da soja, Soybean Chlorotic Blot Virus, no qual tiveram um último ancestral comum mais próximo.
Então, fizemos também análises filogenéticas de nossos isolados de DNA-B. Nós observamos aqui que possíveis eventos de recombinação tenham acontecido. No entanto, isso também é observado aqui. Quando repararem com atenção, vocês vão ver que tem uma mistura de isolados de soja e caupi. Isso também pode refletir aquilo que é a recombinação. Então, aqui, ao analisarmos filogeneticamente só os isolados de DNA-B, mostra também, fica claro também que está a ocorrer a recombinação. Então, a análise de recombinação usando o programa RDP5 mostrou 3 eventos de recombinação, assim como nós tínhamos predito na árvore filogenética, mostrando que os 3 eventos de recombinação, o primeiro evento, no qual engloba os isolados 85, 9, 82, 86, 86, 11, então tiveram seu breakpoint na posição 992 e terminaram na posição 1448. Tiveram como menor parente um dos nossos isolados, 164, e maior parente o outro nosso isolado, o 86,9. Foram detectados com 7 métodos e essa é a probabilidade. O segundo evento, do isolado 154, na qual teve o seu breakpoint na posição 1414 e terminou na posição 2322. Esses são os menores parentes. Esse é o maior parente do nosso isolado ainda, 164, detectado também com 7 métodos, e essa é a probabilidade. Entanto, mostrando aqui nesses 2 eventos que está a decorrer uma recombinação intraespecífica. Nesse último evento, evento 3, do isolado 164, que teve o breakpoint na posição 2445 e terminou na posição 970, entanto mostrando os nossos isolados como menor parente, e não foi detectado o maior parente, e que possivelmente esse maior parente tenha uma similaridade com alguns dos nossos isolados. Então, mostrando aqui uma recombinação interespecífica. Aqui um esquema só para mostrar a região onde ocorreram os eventos de recombinação. Mostrando aqui que o evento 1 de recombinação ocorreu exatamente nesta região aqui, entre os finais de NSP, e abrangindo a região intergênica menor até a OMP, e proteína de movimento. Aqui o segundo evento, abrangindo um pouco a região intergênica larga, e aqui o terceiro evento, que começou na região intergênica larga e terminou na NSP. Então, fizemos também análise de descritores de variabilidade genética, e nós observamos aqui que o nosso conjunto de dados de Mozambique Legume Mosaico Virus tinha maior diversidade nucleotídica em relação à Soybean Chlorotic Blood Virus, e que tinha menor diversidade nucleotídica em relação ao Mango Bean Yellow Mosaic Virus. Entretanto, a diversidade haplotípica estava próximo a 1, mostrando que eram indivíduos únicos. Também fizemos essas análises para o DNA-B, onde o nosso isolado de Moçambique Legume Mosaic Virus mostraram uma diversidade nucleotídica de 0,02729, igualando com a diversidade nucleotídica do DNA, mostrando que eles estão a coevoluir em simultâneo. E fizemos análise desse descritor de variabilidade genética para cada gene, e fomos observar que no DNA o ACP, a TRAP e a REN, eles mostraram uma maior diversidade nucleotídica, mostrando que possivelmente aqueles fatores que influenciaram lá
na rápida taxa de substituição, talvez estejam a influenciar principalmente nesses genes aqui. E também fizemos análise desse descritor de variabilidade genética para o DNA-B, onde fomos observar que a MP e a região intergênica menor tiveram maior valor de diversidade nucleotídica, mostrando que talvez, ou sugerindo que a recombinação esteja a influenciar nessa diversidade nucleotídica aqui. Análise de seleção, nós obtivemos valores negativos com todos esses programas aqui, valores negativos não significativos. A análise de DNBS também mostrou valor inferior a 1, instante, mostrando que é uma seleção negativa. Portanto, nesse capítulo, nós concluímos, nós identificamos e caracterizamos molecularmente uma nova espécie de begomovírus, típico do Velho Mundo, e que o nome Mozambique Legume Mosaico Viro foi proposto. E o Mozambique Legume Mosaico Viro é um begomovírus emergente em plantas leguminosas em Moçambique, e a adaptação a novos hospedeiros está sendo derivada por recombinação, isso principalmente no DNA-B. Nós também mostramos aqui que o DNA e o DNA-B eles têm uma taxa de evolução semelhante e por diferentes mecanismos evolutivos. Entretanto, os postulados de Koch deverão ser feitos no futuro, e isso em Moçambique, porque aqui não podemos fazer, esse vírus não existe aqui no Brasil, por questões de segurança, então não se deve fazer. E análises sobre a evolução desse vírus, a epidemiologia, gama de hospedeiro, transmissão por mosca branca, também deverão ser realizados em trabalhos próximos disso em Moçambique. Entretanto, a esse povo maravilhoso aqui, o meu muito obrigado mesmo, a CNPq, a CAPES, a FAPMIG, muito obrigado pelos financiamentos, ao FV, o meu muito obrigado pelo acolhimento e ensinamento, ao Departamento de Fitopatologia, ao corpo docente todo, o meu muito obrigado. Ao Ministério de Ciências e Tecnologia de Moçambique, obrigado pela bolsa. A Universidade Zambeze, na qual faço parte, o meu muito obrigado por ter me permitido sair para estudar. Aos colegas do laboratório, vocês são uma família para mim. O meu muito obrigado por tudo e perdão por tudo.